Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 19, versículo do 3 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza de vossos corações. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim o fizeram, outros ainda que se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos toca essa parte o qual os fariseus vão tentar Jesus. É isso que os fariseus vão fazer, segundo o evangelista São Mateus. Eles querem tentar Jesus, ver o que Jesus tem a dizer a questão dessa união. E aí, sobre o divórcio, e aí Jesus vai dizer: Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? É por isso que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Essa é a graça de Deus desde a criação do homem. Que o homem estava sozinho no paraíso, Adão, e Jesus, percebendo que todos os animais ali tinham uma fêmea, assim Jesus tira da costela de Adão para criar Eva. Essa é a história narrada no Gênesis, e essa é o começo da união entre um homem e uma mulher. Essa é a vida para ser criada segundo a graça de Deus. E a vida da família, do casamento, é tão importante que Jesus, Filho de Deus, quis assim nascer no seio de uma família, no seio de um pai e de uma mãe. Não que Jesus foi gerado por José, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Mas ele assim viveu a graça de viver numa família, aprendeu o ofício do seu pai José, o ofício de carpinteiro. E a beleza no casamento, realmente a gente precisa amadurecer na fé, amadurecer no amor para viver a graça do casamento. Eu, por muitos anos na minha vida, vivi casamentos aí bagunçados, como posso dizer. Muitas vezes por culpa minha mesmo, por viver essa realidade do mundo, de viver muito de aventuras, das coisas que o mundo coloca para cada um de nós. Mas Deus me deu a graça de me dar uma oportunidade
de ter uma família, de ter uma esposa, de ter a graça de ter um casamento legítimo diante de Deus, um casamento na igreja. E essa a beleza de viver sobre a graça de Deus, viver sob o amor de Deus. Mas o mundo coloca, assim como no tempo de Jesus, coloca no tempo de hoje que os casamentos, as uniões são muito relativistas, é de acordo com as comodidades, né? E assim os divórcios, assim como no tempo de Jesus, assim os divórcios hoje se tornam uma coisa banal. Não deu certo, descarta, vai partir para um outro relacionamento. E aí Jesus vai dizer, questionado pelos fariseus, se como é que Moisés permitiu dar o divórcio à sua mulher. E aqui Jesus vai dizer que era por causa da dureza dos corações dos homens. E assim continua até os dias de hoje, por causa da dureza dos corações, por causa desse momentâneo, das coisas momentâneas, das coisas muito passageiras, muito rápidas, das paixões avassaladoras, que o nosso coração vai se endurecendo e não queremos verdadeiramente viver a graça do amor, viver a graça e a beleza da união. Jesus vai dizer também que para muitos, como os discípulos perguntam, nem todos são, se a situação do homem e da mulher é assim, não vale a pena casar. Jesus vai dizer que nem todos nasceram para o casamento, somente aqueles que são capazes de entender isso é concedido a isso. Existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outro porque os homens assim o fizeram, outro ainda que se fizeram incapazes por causa do reino de Deus. São os consagrados, são religiosos, são os padres que deixam a sua vida para serviço de Deus. Fazem essa renúncia espontânea do celibato para viver a graça do reino de Deus, para anunciar a palavra de Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos a cada dia da nossa vida alimentarmos na fé e no amor e de viver também as dificuldades que existe em cada matrimônio. A gente casa achando que a vida é uma vida de felicidades e realmente o é. Mas também há as dificuldades, há os sacrifícios, há as dores, e esses momentos é que a fé e o amor vai fazer com que esse casamento possa valer a pena, que a gente não possa apenas descartá-lo e possa viver verdadeiramente a fidelidade ao seu casamento e ao reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.